Cristo. Romanos, capítulo de número 13, verso de número 8 até o verso de número 14. Diz a palavra de Deus. Amém? Palavra do Senhor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Somente esse primeiro versículo, nós vamos orar e vamos estar fazendo a exposição do texto bíblico. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nessa noite, Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus, será mais uma vez ministrada aos corações. Pai, que o Teu povo, a Tua igreja, venha compreender a Tua palavra. Dai-nos, Senhor Jesus, ó meu Pai, nessa noite, ó meu Deus, sabedoria, compreensão, abre a nossa mente, para que possamos absorver a Tua palavra, e que ela venha massificar em nossa mente. Venhamos guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Deus, que possamos, ao entendermos a Tua palavra, aguardarmos a Tua palavra, possamos viver a Tua palavra, colocar ela em prática, meu Pai, porque não adianta entendermos se não vivermos, Pai, mas que o Senhor venha nos levar a viver a Tua palavra, e vivendo a Tua palavra, Pai, que possamos ir ao mundo e pregar o Teu santo evangelho, proclamando a Tua palavra, falando do Senhor às vidas e aos corações, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração nessa noite, em nome de Jesus. Podeis sentar, queridos. Amém? Adorando ao Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos finalizar o capítulo de número 13. Vamos ir até o verso de número 14. E Paulo, ele escreveu essa carta à igreja estabelecida em Roma. Ele escreveu essa carta com um propósito, com um objetivo. Só que essa carta aos romanos, ela é uma carta do qual organiza e explica, né? Paulo explica a igreja e ali de forma pontual, de forma clara, ele dá exemplos específicos de como a fé ela é organizada, como eu e você somos salvos. A parte da teologia que estuda sobre a ordem da salvação, a organização da salvação, se chama soteriologia. É o estudo da salvação. A soteriologia, ela vai dizer que essa organização bíblica, né, ela, como Paulo expõe a igreja de Roma, ele pega o Antigo Testamento e traz e aplica agora na sua vida e em todo o evangelho, dizendo que agora a salvação, ela não é mérito, ela não é por bondade, ela não é porque eu sou melhor do que alguém, por isso eu alcancei a salvação. Mas a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. A salvação é mediante a graça. Os irmãos observaram que foi louvado aqui nessa noite. O Ministério de Louvor cantou aqui o plano perfeito. A salvação foi o plano perfeito de Deus sendo consumado na cruz do Calvário. E esse plano perfeito de Deus foi o seu próprio Filho vindo ao mundo, morrendo pelos nossos pecados. E Ele nos torna agora justos diante de Deus. Nós éramos pecadores e merecíamos condenação. Mas Jesus, por graça e por misericórdia, Ele nos deu a salvação. E esse é o maior bem. Esse é o maior, é a coisa mais preciosa que o ser humano pode adquirir. É a salvação em Cristo Jesus. E Jesus morreu por nós, nos dando a salvação. E nós só somos aceitos por Deus, porque Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus, ele é aceito por Deus. Eu e você não somos aceitos por Deus, mas por Jesus nos purificar do pecado, Jesus derramar o seu sangue sobre a nossa vida, Jesus nos dizer, aquele que quiser, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Agora que eu sou seguidor de Jesus, nós estamos guardados em Cristo. Ele é a nossa arca, como lá em Noé. Noé e sua família só foi salvo porque estava dentro da arca. Agora eu e você só somos salvos porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o sangue dele agora nos leva a ser justos diante de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer essa questão, que nós
éramos merecedores da condenação. Por isso que eu sempre digo à igreja, nunca peça a Deus, presta atenção, queridos, nunca peça a Deus aquilo que você merece. Nunca peça a Deus. Porque se eu pedir a Deus o que eu mereço, eu vou ter sobre a minha vida condenação. Porque o salário do pecado é o quê, queridos? A morte. A recompensa do pecado é a morte. E eu e você somos um combo de pecados. Nossa inclinação, ela é para o mal. Nossa inclinação é para o pecado. Nós nascemos debaixo de uma lei. E essa lei é pecado e morte. Todos nós pecamos. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. A palavra de Deus assim diz. Todo ser humano é pecador. E por um pecado, houve morte. Adão e Eva estavam no paraíso. Cometeram um pecado. Só bastou um pecado. O pecado tirou a vida. Gerou a morte. Agora, todo ser humano que peca, faz aquilo que é contrário à vontade de Deus. E quem peca? Todos. Paulo escrevendo a Romanos capítulo 3, verso de número 23, ele vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem pecou? Eu, você, toda a raça humana. Então, isso aí é algo que nós já temos consciência, é algo que nós já temos essa compreensão. Então, se eu peco, se eu mereço a condenação, eu não posso pedir a Deus aquilo que eu mereço, mas eu tenho que pedir a Deus o quê? Misericórdia. Senhor, tenha graça, misericórdia da minha vida, porque eu e você somos salvos pela graça. Por isso que nós cantamos aqui, que a graça foi revelada, que a bondade e a misericórdia de Deus foi derramada na cruz, e nos salvou, e nos transformou, e nos deu hoje a condição de morar com Deus na eternidade, no céu de glória. E esse é o maior prêmio, é o maior presente, é aquilo mais valoroso que o ser humano pode ter, a sua salvação. Por isso que vale mais uma alma do que o mundo todo. Por isso que a tua alma é valiosa para Deus, querido. Porque nós somos o povo de Deus. Ele morreu na cruz, ele padeceu na cruz, não foi por $1 milhão. Ele padeceu na cruz, não foi pelo um carro de luxo. Ele padeceu na cruz, não foi por uma casa em Dubai. Não, ele padeceu na cruz pela minha e pela sua vida. Por isso eu e você somos importantes para Deus, porque nós somos o povo de Deus, do qual ele padeceu na cruz. Amém? Mas o mérito é dele, a honra é dele e a glória é dele. Amém? Então Paulo, queridos, ele na primeira parte, que nós já trouxemos, ela é uma parte doutrinária. E ele vai falar sobre essa justificação, a salvação. Né? Somos salvos pela fé, pela graça de Deus. Isso nos torna filhos de Deus. E agora nessa segunda parte do capítulo 12, até o capítulo de número 13, onde nós estamos, ele vai falar dessa parte prática, dessa vida agora em realizar a vontade de Deus, em cumprir os desígnios e os propósitos de Deus através da sua palavra. E Paulo escrevendo à igreja, que estava em Roma, ele começa o capítulo 13 dizendo que todos nós devemos ser submissos à autoridade, que toda autoridade ela é constituída por Deus, quer você queira, quer você não queira. Toda autoridade é constituída por Deus. E nós devemos prestar a elas honra. Nós devemos prestar às autoridades, orar por elas para que Deus abençoe, para que tudo vai bem. E devemos seguir a lei, sem transgredir, sem agir contra a legislação que nós estamos debaixo, que nós estamos sendo regidos. Então, nós devemos se submeter à autoridade. É lógico, nós vimos na palavra, na forma que o apóstolo Paulo expôs, enquanto elas não ferem os nossos princípios, enquanto elas não pedem para nós fazermos algo do qual a palavra diz que não é para fazermos. Então, que nós possamos nos se submetê-las, mas para cumprir a vontade de Deus. Amém? Os irmãos entenderam até aqui? Amém? Glória a Deus. O importante é a igreja entender a palavra do Senhor. Amém?
Então, vamos caminhar juntos, querido. O apóstolo Paulo, no verso de número 8, ele vai dizer: a ninguém devais coisa alguma. A ninguém devais coisa alguma. Então, o apóstolo Paulo, ele aqui vai dizer que a dívida, ela não pode ser um estilo de vida do cristão. Nós não podemos dever. Nós temos que andar de forma correta. Aí ele vai seguir, a não ser o amor. Ele abre uma exceção para a dívida. Então, nós devemos deixar aquilo que é dívida, né? E porque dever é deixar de pagar. E nós devemos pagar. Todos os nossos compromissos, nós devemos ter uma boa reputação, né? Sermos bons pagadores. Mas aí Paulo vai dizer: a ninguém deveis coisa nenhuma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então a única dívida que o cristão está autorizado a ter é o amor ao próximo e ao seu irmão. A única dívida que nós estamos autorizados a ter é amar. Meu irmão, e que possamos amar. Né? A única dívida que ele diz, a ninguém deveis coisa nenhuma, a não ser o amor. Então eu devo o amor sempre aos meus irmãos. Eu devo amar, eu devo cuidar, eu devo estender as mãos, eu devo ter misericórdia, né, das pessoas, como Jesus teve misericórdia de nós. O interessante é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus, quando é questionado com Pedro, Pedro levanta uma questão e pergunta para Jesus, né, quanto devo perdoar os meus irmãos? Se é 70 ou se é 7 vezes? E Jesus diz, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então aquela questão é levantada, quantas das vezes eu devo perdoar os meus irmãos? E Jesus vai além, porque ele levanta algo que a lei estabelecia. A lei estabelecia que era 7 vezes. Mas Jesus, ele vai além, ele diz, não é só 7 vezes, é 70 vezes 7. Ou seja, o amor, o perdão deve ser impagável, né? Deve ser abundante, deve ser comum, deve ser algo que nós devemos praticar constantemente. Porque eu e você fomos perdoados, eu e você fomos amados, eu e você fomos acolhidos por Cristo. Nós não merecíamos, mas Ele nos perdoou, meu querido. Ele te perdoou, Ele te comprou com seu sangue, e por isso Ele nos chama a viver uma vida de amor, uma vida de cuidado, uma vida de perdão. Perdoar aqueles que nos afrontam, perdoar aqueles que nos perseguem, orar por eles, orar pelo nosso inimigo, como Paulo no capítulo 12 assim nos ensina. Abençoar aquele que vos perseguem. Por isso que esta igreja, as famílias, nós estamos aqui dizendo, Senhor, abençoe, Senhor, cuide, Senhor, salva, Senhor, liberta. Por quê? Porque a palavra de Deus nos orienta a abençoar aquele que nos querem mal. E queridos, nós devemos orar e abençoar. Jesus, mais à frente, ele vai dizer uma palavra, ele vai contar uma parábola. Ele vai dizer uma parábola aos discípulos, né? Depois que ele dá essa resposta a Pedro, ele vai contar uma parábola de um homem, de um senhor, que tinha um servo dele, que devia um valor absurdo para aquele senhor. Ele devia um valor que, se ele trabalhasse a vida toda, ele não conseguia pagar. Só que aquele senhor teve tanta graça e misericórdia dele, que ele perdoou a dívida. Que ele, Richard, não levou em conta a dívida daquele senhor. Ele falou, ou daquele servo, ele falou para aquele servo, faz o seguinte, você não vai conseguir me pagar, eu te perdoo, vá em paz. Meu irmão, aquele servo saiu todo feliz da vida. Ele me perdoou, ele teve misericórdia de mim. Só que aquele servo, ele tinha um conservo. E aquele conservo devia a ele um valor pequeno, mas devia um valor àquele servo. E aquele servo chegou no conservo e falou o seguinte para ele, eu preciso que você me pague. Só que o conservo falou, eu não tenho como te pagar. E ele, não me importa como você vai me pagar. Eu quero que você me pague.
Eu não abro mão da dívida. E aquele conservo, ele ficou triste, porque ele não tinha como pagar aquele homem. E ele falou, ó, eu não tenho condição de te pagar. E as pessoas que viram, presenciaram aquilo, foram lá naquele senhor que perdoou a dívida. E falou para ele, ó, você perdoou a dívida dele, mas ele não perdoou a dívida do conservo dele. E aí aquele senhor ficou revoltado. Mandou pegar aquele servo. Chamou ele de servo mau. Jogou ele no calabouço. E agora ele foi penalizado, porque não perdoou a dívida do conservo dele. Sabe o que é que Jesus está falando aqui nessa parábola, querido? Não sei se você entendeu. O Senhor é Jesus Cristo, o nosso Salvador, que perdoou a nossa dívida. Que falou para nós, ei, você tinha uma dívida impagável, mas eu morri por você. Eu te perdoei, eu te salvei, eu curei mudei a tua sorte, eu mudei a tua vida, eu mudei a tua história. Ei, agora vão ao mundo e quando te deverem algo, fala, ó, eu fui perdoado, você está perdoado. Agora você pode perdoar, porque, ei, não é porque eu sou melhor do que o outro, não é porque as pessoas vão me afligir, não vai doer, não. É porque Jesus pagou a minha dívida, Jesus me salvou. Eu sou um eterno devedor a Cristo. E eu devo, né, me submeter à palavra de Deus e dizer, eu sou um servo de Jesus. Por isso devemos perdoar uns aos outros. E Paulo aqui diz, ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpre a lei. Quem ama aos outros, cumpre a lei. Lembra que nós não somos salvos, por que, igreja? Pela graça. Você não é salvo pela lei, porque a lei condena. A lei fala para nós não matar. Só que a palavra de Deus diz que quando você olha irado para um irmão, quando você se ira com alguém, quem já ficou irado aqui? Eu não vou mentir, eu já fiquei. Quando você se ira com alguém, você foi um homicida. Meu Deus. Só por ficar irado. Só por ficar irado e chamar de louco. Só porque eu mirei. Ei, se você olha com os olhares impuros para alguém, sabe o que é que você é? Você é um adúltero. Só porque eu olhei. Só porque você olhou. Jesus vai além. Jesus eleva o padrão. Jesus eleva o nível, sobe a régua. Ele eleva. E ele diz agora que nós, pela lei, nós não conseguimos cumprir. Porque a lei não diz não matará, não adulterarás, não dirá falso testemunho. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que eu amo a Deus, mas eu não quero andar com meu irmão, porque eu não vou com a cara dele. Porque eu não tenho afinidade com ele. Você está entendendo isso, querido? A palavra de Deus nos chama a viver uma vida em comunhão uns com os outros. O que o pastor Lúcio fez aqui, essa celebração, essa harmonia, é dizendo, ei, nós estamos juntos. Somos um só corpo, uma só carne, uma só igreja, caminhando para chegar juntos no céu de glória. Porque lá no céu, meu irmão, não vai ter a igreja presbiteriana, não vai ter a igreja batista, não vai ter a assembleia, vai ter a noiva do Cordeiro. Porque se nós ficarmos levantando placa, ei, só criamos divisão. Mas nós somos um só corpo dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Somos um só corpo, uma só igreja. Somos os filhos de Deus e batizados em um só batismo, o batismo de Jesus Cristo. Amém? Então devemos dar aos nossos irmãos amor, porque nós temos uma dívida que era uma dívida impagável e Ele pagou a dívida. E agora, querido, nós devemos ir ao mundo e perdoar. Agora essas picuinhas, essas questões pequenas do qual nós vivemos, é lembrarmos, eu era merecedor do inferno, eu era merecedor da condenação. A minha vida era para perdição, mas Ele me salvou.
Ele me transformou. O Espírito Santo entrou no teu coração, te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E hoje eu e você somos filhos de Deus. Hoje eu e você temos o Espírito de Deus habitando em nós. Somos casa de Deus e por isso nós devemos todos os dias dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos deu vida. Eu era um morto espiritual e hoje eu tenho vida no Senhor. Amém, querido? Você tem vida em Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Nós temos vida em Deus. Aí Paulo vai dizer: queridos, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se algum outro mandamento nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele termina o verso de número 8 dizendo que nós devemos cumprir a lei. Como assim, pastor? Nós somos salvos pela graça. Amém? Pela graça. Mas por que nós devemos cumprir a lei? Porque, querido, primeiro, nós entendemos uma doutrina, que é a doutrina da regeneração. Essa doutrina é uma doutrina básica. Sabe no que consiste a doutrina da regeneração? A doutrina da regeneração é a doutrina que diz o seguinte: o Espírito Santo, no dia que eu e você ouvimos o Evangelho, ele veio sobre nós e habitou em nós, e ele nos transformou. Sabe o dia que você foi batizado? Foi no dia que o Espírito Santo entrou na tua vida. Porque a regeneração é nos levar ao arrependimento. O batismo é entender que eu não era habitação de Deus e agora Ele habita em mim. Agora eu sou filho de Deus. Agora eu fui tocado por Deus e Ele me convenceu que eu sou um pecador miserável, que estou indo em direção à perdição eterna. Mas Ele diz: ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e se voltai a mim. Arrependei-vos, deixe as velhas práticas e agora se voltem a mim. E naquele dia, querido, eu e você fomos regenerados. Se tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. É o que Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, presta atenção, Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Nicodemos, sendo mestre da lei, ele não entende essa verdade. Algo tão simples que Jesus está falando. Nicodemos, aquele que nascer da carne é carne, mas aquele que nascer do Espírito é Espírito, Nicodemos. E aí Nicodemos é como sendo eu, homem velho, grande, vou voltar ao ventre da minha mãe. E Jesus diz: ei, Nicodemos, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Sabe esse texto que nós gostamos de citar? Nosso Deus é o Deus do impossível. Ele diz aqui para Nicodemos: ei, Nicodemos, para o homem é impossível regenerar, para o homem é impossível salvar, mas para Deus não é impossível, porque o meu Deus e o teu Deus é o Deus que faz milagre, é o Deus que regenera, é o Deus que transforma o mais vil pecador e torna ele uma nova criatura, como ele tornou a mim e a você uma nova criatura. Glória a Deus. Então, queridos, ele nos regenerou. Você foi regenerado por Deus. Então, regeneração é a ação do Espírito Santo de Deus em nós, nos transformando. E agora nós somos habitação, casa de Deus, morada de Deus. Então, essa doutrina vai dizer isso, esse ensinamento bíblico vai nos dizer que eu e você precisamos nascer de novo. Segundo, depois da regeneração, agora acontece a justificação. E a justificação, ela vai dizer que eu e você agora somos justos diante de Deus. Lembra que o salário do pecado é a morte? Lembra que a morte, o pecado e a morte entrou e agora todos estão debaixo dessa lei? Lembra que todos agora vão prestar conta diante de Deus? Lembra que agora ninguém, de Adão até hoje, nunca vão escapar da morte. Todos nós vamos passar pela morte se Cristo não vir arrebatar o seu povo. Até o dia que Cristo vir para buscar a sua igreja, todos passarão pela morte. Amém? Todos. Porque nós estamos debaixo de uma lei. Mas agora a justificação vai dizer que Cristo nos torna justos diante de Deus. Nós podemos padecer, mas Jesus diz: eu vou morrer,
mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar para salvar o meu povo. E quando Jesus morre, ao terceiro dia se cumpre a promessa. Ele ressuscita dos mortos. E agora ele diz, ei, como eu ressuscitei, vocês também ressuscitarão para a eternidade. Vocês também agora viverão na eternidade. Por quê? Porque eu comprei vocês pelo meu sangue. Eu paguei a dívida. Vocês são filhos de Deus. E agora vocês são justos diante de Deus. Eu e você nos tornamos justos diante de Deus. Então, entendendo a doutrina da justificação, agora eu sou filho de Deus. Agora o pecado não domina mais a minha vida. Agora o pecado não tem mais poder sobre mim, porque eu posso até errar. Eu posso até ter um acidente de percurso, mas eu oro ao meu Deus dizendo, Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa as minhas falhas, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele te perdoa, Ele te purifica, Ele te torna santo e justo diante de Deus. Por isso que você é santo, querido. Tem alguém santo aqui? Amém? Todos nós somos santos em Jesus. O mundo às vezes fala, né? Acredito que você já ouviu muito esse jargão. Esses crentes se acham tudo santo, né, Ariel? Já ouviu isso? Esses crentes acham tudo que é santo. Só que santo coisa nenhuma. Olha lá, faz coisa errada. Olha lá, eles fazem isso, isso e aquilo. Vai começar a apontar, né? O que muitas das vezes alguns dão os testemunhos que também só Deus na causa, né? Mas o mundo tem esse jargão. Só que na verdade eles estão equivocados, porque de fato eu e você somos santos. E santo não quer dizer que nós vamos parar de pecar, porque santidade é diferente da questão da pecaminosidade, né? Então santidade é ser separado para Deus, justificado por Deus, filhos de Deus. Mas nós não deixamos de pecar. A impecabilidade ainda não existe, porque nós só deixaremos de pecar quando Deus nos levar agora para o céu de glória, que nós seremos glorificados com Cristo. Amém, queridos? Então é para entendermos o que Paulo está dizendo aqui, que agora nós, entendendo que fomos salvos pela graça, fomos justificados por Deus, agora a graça me leva novamente à lei. Agora, a lei me aponta para a graça, dizendo, ei, só a salvação se for pela graça. Só a salvação em Jesus. A lei aponta o cumprimento que é Jesus. E Jesus cumpre toda a lei. Ele é perfeito em tudo. Ele é o modelo de tudo. Por isso que o modelo aqui não é o pastor. O modelo não é o líder. O modelo não é ninguém que está aqui em alguma posição. O modelo do cristão é Jesus Cristo. Eu e você devemos ser fiel a Jesus. Seguir a Jesus, andar nos caminhos de Jesus, junto com os nossos irmãos. Então, queridos, nós somos fiéis a Ele, a palavra dEle. E a palavra dEle, a lei, vai apontar para Jesus. Só que Jesus, quando nos salva, nos restaura, né, nos regenera, quando Ele nos justifica agora, Ele aponta nós novamente para a lei. Ei, não adultere. Ei, agora viva uma vida, né, para a glória de Deus. Não matarás, ame ao teu próximo, ame a Deus, viva para a glória de Deus, honre ao Senhor com a sua vida, honre ao Senhor com seus recursos, honre ao Senhor com seus relacionamentos, que a tua vida e a minha vida agora seja para a glória de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, caminhando, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo está falando aqui que o cumprimento da lei é o amor. Porque lá nos capítulos anteriores ele vai falar o que é esse amor. O amor, ele não busca os seus próprios interesses, mas ele busca os interesses do outro. O amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, como ele vai relatar lá em Coríntios, capítulo de número 13. Ele vai dizer as características desse amor, e a palavra de Deus tem uma afirmação clara, que Jesus é o amor. Ele é o amor. Ele é a personificação do amor. Você quer conhecer o amor? Conheça Jesus, porque Ele é amor. Ele é aquele que fez a maior atitude de amor. Ele salvou a humanidade, Ele salvou o seu povo, Ele morreu por nós, Ele é amor.
E Paulo aqui no capítulo de número 10 de Romanos, no versículo 10, ele está dizendo justamente essa questão. Volte, por gentileza, só para a gente, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Jesus é o cumprimento da lei, Jesus é o amor, e quando nós realizamos a lei, quando nós amamos, quando nós não matamos, não nos prostituímos, quando nós não blasfemamos, quando nós amamos a Deus, quando nós amamos ao próximo, nós estamos agora cumprindo a lei de Deus, cumprindo a palavra de Deus, vivendo de acordo com a palavra de Deus, porque Jesus é nossa referência. Aí o verso de número 11, coloca para a gente, por gentileza. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aí Paulo nos faz um alerta aqui, queridos. Ele nos chama, ei, despertem. Ei, saiam do sono. Ei, a noite vai findar, já é dia. Ei, acordem, porque Jesus está voltando. Desperta do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Paulo está falando ali para a igreja de Roma, ei, irmãos, vocês que estão com dificuldade dos relacionamentos, porque aquela igreja, a realidade da igreja ali, era densamente povoada por judeus e também por cristãos que se converteram, cidadãos de Roma. E a cultura do judeu é totalmente contrária à cultura do romano. E às vezes eles se reuniam, e às vezes o romano trazia carne de porco para eles comer. Aí chegava lá carne de porco, aí os irmãos judeus, uai, mas a gente não come carne de porco. Uai, mas e aí? E agora? Não, aí entrava em questões de relacionamento, questões, né, de compatibilidade, né, de relacionamento. E aí começavam a criar grupos dentro da igreja. E Paulo fala, ei, a ninguém deveis senão o amor. Quebrem esses rachas, quebrem esses grupos. Ei, amem uns aos outros. Porque chegavam os romanos e diziam, ei, nós vamos ter que no sábado fazer uma obra. E eu preciso da ajuda de vocês. Só que os judeus diziam, não, a gente não trabalha no sábado. O sábado é do Senhor, é sagrado. E aí começavam a criar disputas no meio da igreja. E aí Paulo está advertindo, aí digo isso, que conhecendo o tempo que já é hora de despertar do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto de vós, do que quando aceitastes a fé. Ele estava dizendo para os irmãos, ei, Jesus está voltando, a salvação de vocês já está mais próxima. Todo dia que passa, meu irmão, como eles lá estavam mais próximos para eles, hoje para mim e para você, nós estamos vendo que os sinais já estão findando, né? E Jesus já está voltando para buscar a sua igreja, e nós cremos no arrebatamento, nós acreditamos que Jesus virá nos buscar para nos levar para o céu de glória, e pode ser agora.